cara, um negócio que bate diretamente nisso daí, que, a gente viveu muito, porra. Você já viveu os dois lados, de estar tanto do lado ser o cara do clube, quanto ser o cara que está acompanhando o treinador. Eu sempre só deixei de ser o cara do clube quando eu virei o treinador. Então, porra, não é um negócio que quando você é treinador, a visão é uma, e quando você é o cara do clube, geralmente a visão era outra. E a visão de treinador me dá uma outra visão completamente diferente, realmente, sobre isso. Como que você vê, cara, nessa questão de chegar num clube, o analista pensar, cara, assim, eu entendo, isso sou eu pensando, eu, Pedro, hoje, também com a cabeça de hoje, que, bom, primeira coisa, a função dos analistas e de toda a comissão técnica do clube é fornecer o que o treinador necessita. Isso é o básico. Pô, esse é o primeiro ponto. Pô, o treinador precisa de A, B e C, você vai dar A, B e C. Se você gosta de fazer D, E e F, você pode até fazer D, E e F, mas você tem que entregar A, B e C antes de qualquer coisa. Essa é o que eu sempre acreditei e acredito muito nisso. Tanto lá no nosso Cia Vasco, lá, assim, a gente dava o que o treinador queria e a gente também, por fora, fazia as nossas coisas. Se o treinador quiser, pô, legal. Se não quiser, está sendo feito de qualquer maneira. Agora, realmente você não pode misturar as coisas de eu penso futebol diferente, o treinador tem uma maneira de mostrar o vídeo que não é a maneira que me agrada. O treinador quer algumas informações que não são informações que eu pego. Cara, você tem que pegar a informação que o treinador quer. Se você quer pegar outras informações, o problema é ter o teu departamento. Agora, o que o treinador quer, você tem que entregar, não tem jeito. E eu acho que muitas vezes, talvez tenha passado por isso também, o cara pensar que o que ele pensa é melhor do que o treinador pensa. Cara, não dá para se colocar nesse lugar. Não dá para o analista, para qualquer profissional da comissão técnica, se colocar num lugar do treinador ou acima do treinador. Não dá, cara. Entendeu? Porque quem norteia o trabalho é o treinador. Pedro, no Brasil muda de treinador a cada 3 meses. Muda e você tem que mudar junto. Você tem que entender que o novo chefe da comissão mudou, é um cara que pensa totalmente diferente do cara anterior. E, cara, você vai respeitar e vai fazer o que esse cara quer. Entendeu? Você pode ter os seus processos, acho que nada invalida você de ter os seus processos, mas você tem que obrigatoriamente abraçar aquela causa, cara. Que se você não abraçar aquela causa, começa a ter ruído desde cedo. Ele pode ser análise, pode ser fisiologia, medicina, fisioterapia, o que for. Cara, tem que ser uma linha dessa, assim. Eu acredito hoje muito nisso. Como você vê, isso daí? Eu vejo que existe a questão institucional, que é a do clube, né? Que existem as demandas do clube institucionais, hoje muito mais voltada até para a questão da análise de mercado, né? Que realmente o clube precisa ter essa divisão, né? No departamento. Essa divisão dos analistas de mercado. Você ter o analista de desempenho, que está vendo como está o rendimento da equipe, ter o mesmo cara procurando o jogador, é uma demanda nem de grande, porque leva muito tempo, mas pô, você precisa ter alguém voltado para isso, até pela maneira como funcionam os clubes. O cara precisa ter o mercado aflorado, bem desenvolvido, respirando possibilidades de contratação, fazendo relatórios de jogadores que são indicados, o cara podendo indicar jogadores, o cara analisando o mercado, realmente, como tá a situação, possibilidades. E, cara, sem querer perder esse ponto, mas falar de mercado, como você vê a possibilidade do analista de mercado fazer outra parte que ali, não só o captar, de poder trazer jogadores, mas também de poder vender jogadores ou comercializar jogadores, emprestar, então, hoje ter possibilidades para o clube realizar essa ação. Eu conversei há pouco tempo com um profissional que montou uma empresa que está prestando serviço para alguns clubes, que ele faz a análise dos jogadores que são emprestados por esse clube, né? Então, os jogadores todos que estão espalhados por outros clubes,
estão sendo monitorados por essa empresa dele e estão sendo analisados a cada jogo as ações individuais desses jogadores e são passados relatórios para o departamento de futebol profissional através dessa empresa. Então, todos os jogadores, o jogador se sente observado, se sente prestigiado pelo próprio clube, que está sendo. O jogador foi emprestado para um clube menor, por exemplo. Então, ele está sendo avaliado e tem reuniões periódicas com os profissionais dessa empresa, com os jogadores, para mostrar o desempenho deles. Né? Eu achei essa ideia fantástica. Né? Pô, bacana, óbvio que tem um custo, né? Isso tudo tem um custo, mas é um nicho de mercado que você falou aí, é um nicho de mercado diferente do que a gente vê por aí. Né? Então, os caras tiveram uma visão de criar uma possibilidade para o clube que empresta, por exemplo, o Flamengo empresta 15 jogadores por ano aí para os clubes menores. Estou citando só um exemplo, né? Sim. Esses jogadores são monitorados para poder ele conseguir ter um controle. Óbvio que dentro do próprio clube você pode ter um departamento que faça esse tipo de monitoramento. Né? Claro que tem essa possibilidade. Eu acho que até deveria ser feito pelo próprio clube. Tem um departamento. Precisa investir também, né? Aquela coisa, né, Clebão? Precisa contratar alguém para fazer isso, pelo menos. Isso, precisa ter alguém para fazer isso. Não dá para ser o mesmo cara que faz do time, não tem como. Seria um departamento de mercado, mas voltado para os seus próprios jogadores. Né? Perfeito. O analista de mercado, na minha visão, ele tem um olhar até um pouco mais individual, né? Um olhar um pouco mais individual para as questões das características do jogador. Né? Claro que se o clube for um clube que tem as suas ideias muito enraizadas, muito bem enraizadas, ele vai observar jogadores que joguem em certos modelos que já são mais adaptáveis àquilo que ele precisa para dentro do seu jogo. Então, ele já filtra muito mais esse tipo de informação. Então, o analista de mercado ele tem essa função de observações, né, fora do seu contexto, mas se o clube tem uma raiz forte, né, de característica, ele consegue já direcionar muito mais a sua observação para certas equipes, para certas ligas, né, que vão realmente facilitar muito mais a sua abordagem ali. E na relação que a gente vinha falando antes dos analistas, dos departamentos de análise, com os treinadores que chegam? Então, antes de tudo, cara, eu penso muito na relação de confiança que tem que ser construída entre os analistas e a comissão técnica, né? Quando você consegue construir uma relação de confiança, você consegue ter uma abertura para que você exponha as suas ideias, para que você consiga expor as suas críticas. Então, assim, eu filtro muito essa coisa dos departamentos ali, porque e tento instigar esse tipo de coisa também. Tento instigar para poder ter uma devolutiva ali de situações que podem ser benéficas para o nosso trabalho. Porque a gente não chega com uma verdade absoluta. Óbvio que os analistas que estão ali há mais tempo no clube vão ter informações muito ricas para poder passar para a gente de situações que os jogadores já vivenciaram, que deram certo, que não deram certo, né? Situações que os jogadores se sentem mais confortáveis, se sentem menos confortáveis. E esse tipo de informação, ela corta caminho. Então, a partir do momento que você cria uma relação com o analista, com o departamento em si, e consegue criar um vínculo de buscar essas informações e levar no tempo certo para o treinador, é uma via de mão dupla. Você consegue extrair informação
e consegue dar informação para o departamento. Eu acho que o principal disso tudo é essa relação de confiança, que a coisa aconteça de forma natural. E é uma relação pessoal, né, cara? Interpessoal. É uma relação interpessoal que precisa ser fortalecida a cada dia. O que eu falo para os caras, a gente sempre chega desarmado no clube, cara. Não dá para a gente chegar, criando barreiras, né? Muito pelo contrário. A gente chega como uma esponja para poder adquirir o máximo de informação possível, e o departamento de análise é um departamento mais rico que vai te dar essas informações. É óbvio que o corpo técnico ali também, os auxiliares, os preparadores físicos, as pessoas que estão no entorno, os psicólogos, pessoas que têm um contato mais direto com os jogadores, vão te municiar de informações ali também. Mas o departamento de análise é onde se canaliza esse tipo de informação. Então, eu penso que a relação com os analistas, e eu, graças a Deus, sempre tive uma relação maravilhosa com todos, tenho contato com todos os analistas que eu trabalhei, contato muito bom assim mesmo com todos os analistas que eu trabalhei, por essas relações que a gente estabelece, né? Como eu falei anteriormente, o Zé é um treinador muito humano que fomenta esse tipo de relação. Ele bota o analista dentro da sala dele, ele traz os caras para poder apresentar o que tem que ser apresentado, ele dá esse tipo de liberdade para que as pessoas se sintam cada vez mais confortáveis a passar as informações que têm que ser passadas. Né? Mesmo que essas informações, de certa forma, sejam incompatíveis com o modelo de jogo que vai ser apresentado, é importante ouvir, né? É importante a gente saber o que as pessoas pensam.